Caríssimos, vamos bater papo sobre leituras e livrinhos. Vou falar um pouquinho aqui do que está na pilha dos lendos. Terminei esse livrinho aqui, vamos conversar sobre isso aqui. Isso aqui é para tirar crianças da sala também, hein? Isso aqui dá uma conversa mais profunda. Um pouquinho do que eu estou lendo, batalhando ainda com o Carl Rogers, esse livrinho barrigudo. Fiz até um post lá no Instagram sobre esse livro. Tem 2 livrinhos aqui que eu catei por aí, vou contar para vocês onde, e um tour literário que eu fiz aqui por cenários do Rio de Janeiro onde se passam contos do Machado de Assis. Vamos falar disso hoje? Ó, o que a gente anda lendo primeiro, né? Eu falei que eu estou batalhando com o livrinho do Rogers, que é esse psicólogo que escreveu esse livro Tornar-se Pessoa, que é um livro muito barrigudo, né? Um termo da Juju para um livro que tem muitas passagens, que tem hora que você sente que você quer acelerar. Mas ao mesmo tempo é um livro que tem muitos insights muito interessantes. Eu estou aqui batalhando, eu não consigo abandonar o livro, porque eu sei que tem coisa ali interessante. Eu fiz um post lá no Instagram, vou ver se eu coloco ele aqui também, sobre como lutar com um livro barrigudo, né? O Carl Rogers continua, eu falei um pouquinho dele aqui, ele fala sobre o processo terapêutico, como é que é o processo de mudança, o que se atinge quando há um processo terapêutico que é bem sucedido, né? Ele vai falando um pouquinho sobre as fases, de que cada cliente, né, que ele chama de cliente, vai passando, e o que seria um resultado ideal de uma psicoterapia. E ele vai dando insights bons, mas é um livro fragmentado, porque não tem um texto contínuo, cheio de artigos que ele publicou em épocas diferentes, então a leitura fica um pouco repetitiva às vezes, e quando isso acontece é difícil a gente absorver argumentos do livro. O problema de livro fragmentado assim é esse. Quando você tem um texto mais contínuo, vamos pegar o Zelota, por exemplo, do livrinho do Aslan, ele tem um texto, você consegue absorver mais o argumento, né? Aqui fica um pouco complicado, mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu peguei aqui, quase que aleatoriamente, A Morte do Ivan Ilyich do Tolstói. Eu acho que eu estava lendo alguma coisa, mencionou esse livro. Eu falei, poxa, eu vou pegar aqui desse estante e vou ler. Apliquei o meu método infalível de ler mais. Eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso, né? Quando eu estou assim meio piriguetando, não estou lendo muito, estou meio distraída, eu tenho um método infalível para eu voltar para os caminhos do Senhor e passar a ler mais, né? Eu vou falar para vocês um dia. Isso aqui é uma coisa que dá para tirar a criança da sala, né? O Ivan Ilyich é uma espécie de juiz, advogado, ele tem um emprego em uma repartição pública russa, e ele fez essa carreira um pouco por causa do pai dele e tal. E a aspiração dele é ter uma vida agradável, uma vida tranquila. E ele tinha uma personalidade que casava com isso, né? Só que ele toma decisões um pouco aleatórias na vida dele. Ele decide se casar porque... Por que não? E ele vai vivendo a vida, ele se casa, o casamento começa a se tornar um pouco complicado, e ele tenta encontrar artifícios para manter a vida agradável e boa, né? Se dedicando mais ao trabalho. Então ele vai tendo uma vida muito convencional e tentando manter isso. Só que um dia ele começa a sentir uma dor, e aquilo vai se deteriorando, e ele percebe que ele vai morrer. E aí não tem artifício. O que eu posso fazer agora para a minha vida se tornar agradável e leve? Não tem mais nada. Vai se definhar completamente. E você para pensar. No final, ele vai pensar, né? Eu vivi uma vida boa realmente? Quando ele vê o filho e a esposa do lado dele, ele agonizando. Será que eu vivi essa vida em que eu tomei decisões, às vezes, ou pensando simplesmente nisso, né, em mim mesmo, e não construindo não construindo boas relações, ou não construindo boas relações, é isso que eu queria dizer. Ou essa vida em que eu faço tudo para que eu viva bem e nada me incomode, ou uma vida em que não se constrói relações profundas, né? E será que isso valeu a pena? É um livrinho que deixa a gente reflexivo,
sabe? Não é um livrinho para se ler em qualquer momento, eu acho. Um pouco sobre essa inevitabilidade de onde todos nós... e como a gente tenta se distrair disso. Não é uma leitura leve, tá bom? Para você que ela é uma leitura leve, não seria bom. Mas eu gostei muito disso aqui, tá? Isso aqui dá mais... dá para escrever artigos e teses, dissertações, tá bom? Mas eu recomendo a leitura do Amor de Ivan Illich, que eu terminei graças ao método infalível. E é isso, eu continuo piriguetando um pouquinho. Um livro que eu trouxe comigo, que é A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Eu comecei também, já engatilhou aqui, com o meu método infalível, e que é basicamente você colocar um timer de 25 minutos e apenas ler durante aqueles 25 minutos e fazer isso em diferentes horas do dia. Me pegou, Edith Wharton é maravilhosa, a gente leu Ethan Frome, que eu gostei tanto. De novo, uma perspicácia psicológica imensa para descrever pessoas, suas intenções, suas motivações. Maravilhoso, tá aqui, vou continuar lendo. E é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho do tour literário que a gente fez com os contos do Machado de Assis aqui pelo centro, pelo o Rio Antigo. Eu ainda estou em um intercâmbio no Rio de Janeiro. Eu gostei muito desse tempo. Estou aqui no meu intercâmbio ainda no Rio de Janeiro. E tem uma moça chamada Fernanda, vou colocar o perfil dela aí, que ela faz tour aqui pelo centro do Rio, baseado em alguns encontros, né, em cenários presentes aqui no Contos de Machado de Assis. O primeiro eu falei um pouco, a gente fez sobre o conto A Carteira, que ele encontra uma carteira numa certa rua ali do centro, vai caminhando, depois vira, e a gente foi seguindo um pouco esse caminho. Ela faz uma pequena introdução sobre a vida do Machado de Assis e a gente vai caminhando por esses lugares. Um conto absolutamente maravilhoso. E nesse fim de semana a gente fez outro sobre um conto que se chama Entre Santos. Inacreditável. Que escritor Machado, que se passa naquela igreja, São Francisco de Paula, também ali no centro. A história de um capelão que um dia ele enxerga uma luz estranha, assim, à noite, Rio, escuridão, breu total naquela época, né? Ele vê uma luz assim estranha debaixo de uma porta da igreja, ele vai ver o que é. Eu acho que o sacristão estava em Niterói, né? E ele vai lá ver, porque não é uma luz de vela, né? Uma luz que fica, como é que chama? Bruxuelante, não sei se eu estou falando a palavra certa. E ele entra assim, ele fica com medo, né? O conto tem ares assim, um pouco de mistério, de medo, né? Ele vai entrar, o que é essa luz? E ele vê que os santos, e eu postei no Instagram, eu vou tentar botar na timeline, porque eu postei nos stories, não dá para todo mundo ver sempre, né? E ele vê que os santos desceram dos seus nichos, São João Batista, São Miguel Arcanjo, São Francisco de Sales, esqueci os nomezinhos, vou colocar aí embaixo, que eles estão conversando sobre os pedidos do dia, e um dos pedidos é um homem que é muito sovina, mas que ama muito a mulher, e a mulher tá prestes a morrer. Machado sempre com um personagem multidimensional, né? Nada é flat, é de superfície. É um personagem extremamente sovina, mas que tem um amor muito grande pela mulher. Ele vai lá tentar conversar, orar pro santo, e ele começa a tentar fazer promessas. Mas ele não pode fazer promessas de doar nada, porque ele é muito sovina. Aí aquele personagem não embate consigo mesmo, né? E ele começa a prometer orações, 100 Ave Marias, não 500, não 700. Uma cena de um diálogo maravilhoso. E os santos estão conversando sobre isso. E no final todo mundo dá uma risadinha assim, né? Tipo, seres humanos. Alguém leu melhor o ser humano do que Machado de Assis? Difícil, né? E a gente entrou na igreja e viu exatamente aquilo que Machado descreve, que são esses nichos, né, com esses santos. Incrível, maravilhoso. Ler o livro e a gente passear pelo centro aqui do Rio, que eu acho que tem lugares muito bacanas para se visitar, tem prédios muito bonitos. Tem uma feirinha ali naquela Praça 15, que do lado fica o passo onde o Pedro, Pedro I ou II, falou o negócio do fico, e é uma construção muito bonita. O convento da Dona Maria I, dita a louca, ficava. É um lugar muito interessante de se circular, tem uns restaurantes ali, tem algumas lojas. Enfim,
em grupo, assim, eu acho interessante ir explorar esse centro. E fomos guiados pelos contos do Machado de Assis, gente. É muito, muito legal, tá? Recomendo para vocês. Que mais? Outra coisa, você vai caminhando por aqui, sempre tem uma feirinha, sempre tem alguém, uma calçada, que alguém botou livro no chão. Eu fiz até uns stories, eu vou botar, que dá para você conseguir uma biblioteca com livros a R$5. Tinha um livro do Amir Klink, tinha um livro do Vargas Llosa, que aliás falecido, né? A gente pode fazer um vídeo, um dos meus romancistas favoritos. Tinha um livro do Gabeira, do Fernando Gabeira, que aliás eu também estou lendo o Que é Ex-Companheiro, depois eu mostro quando tiver aqui, quando voltar esse livro, porque ele foi para uma viagem para algo muito especial que eu conto para vocês no próximo vídeo. Tudo a R$5. Você não consegue resistir. Você vai trazendo para casa, entendeu? Eu vi, por exemplo, numa feirinha, esse livro do Gay Talese, O Voyeur, que inclusive eu acho que virou série na Netflix, que é a história desse homem que tinha um hotel em que ele assistia o que os hóspedes estavam fazendo no quarto. Ele fez isso durante mais de uma década. E ele estudava esses casais, as relações sexuais que aconteciam e tal. E ele escreveu uma vez para o Guy Talese, que o Guy Talese estava escrevendo um livro sobre sexo, que é A Mulher do Próximo, né? Falando que ele tinha feito um estudo minucioso sobre essas relações, e que ele queria que talvez o Talese poderia usar, algo do tipo. E achei por R$15 esse livrinho. Esse lugar especificamente, essa feirinha, tem coisa muito barata, inclusive livro novo, assim, por preços muito bons. Você não consegue resistir, entendeu? Você esquece que o espaço na casa é limitado e que uma hora as coisas vão ficar cheias, né? Enfim. Um outro livrinho que eu peguei, eu já tinha visto no sebo, naquele A Casa do Saber, que é A Prisão da Fé. Esse livro tá novo. Eu acho que ele tá esgotado, tá, pessoal? Eu tentei comprar pela Amazon, mas não tem. Eu acho que só em sebo mesmo. Cientologia, Celebridades e Hollywood. Lawrence Wright. Também virou série pela HBO, que eu já assisti. É uma grande reportagem sobre a cientologia, a figura daquele Hubbard, que escreveu centenas de livros e que fundou essa igreja. O Wright escreveu um dos meus livros de ficção, não ficção favoritos, que é o Vulto das Torres, né? Que já citei aqui várias vezes. Eu queria ler essa reportagem dele também sobre a cientologia. Ele ganhou o Pulitzer pelo Vulto das Torres, né? E publicou isso aqui. Uma boa leitura, eu acho, né? Uma reportagem bem escrita sobre um tema. Eu acho super legal. Então peguei também, estava um preço bacana aí nesses sebos, né? É isso, gente. O que mais que eu posso falar para vocês? Eu queria gravar mais vídeo, mas, por exemplo, às sextas-feiras, para a gente falar um pouquinho de outros assuntos também, de teatro, talvez filmes. Mas às vezes eu fico com receio de gravar. Eu acho que quando eu não gravo assim num momento um pouco inspirado, eu falo devagar, eu não falo bem dos livros. Enfim, é uma coisa que eu tenho que superar, né, talvez. O que eu poderia mostrar mais para vocês? Piriguetagens, querem ver? Eu tirei 2 livros aqui da estante, porque aqui nessa casa tem uma biblioteca maravilhosa, tem tudo. E eu peguei aqui 2 coisas que possivelmente a gente pode pode experimentar, que é o Austerlitz, do Sebald, que entrou naquela lista de melhores do New York Times, vocês lembram? Uma espécie de memórias de alguém que sai da Alemanha e vai para a Inglaterra, assim. Eu já tentei comprar esse livro, ele esgotou. Me parece que a Companhia das Letras vai relançar, né? Se não me engano, tá bom? Essa edição em inglês é muito bonita, mas ela também não estava fácil lá na Amazon quando eu tentei. Então, uma possível leitura aqui. Aqui na minha frente tem um livro de um rapaz chamado Alberto Mussa, que a Juju gosta muito. Eu acho que ele escreve um pouco de romances baseados em histórias de geografia do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso, tá? Ela adora, tem todos os livros aqui. A gente visitou também uma livraria especializada em livros sobre o Rio de Janeiro, ali naquele centro, pertinho da Praça 15, que é o Folha Seca. A gente tem muita coisa legal aqui. Esse intercâmbio tá bacana, esse intercâmbio tá legal. Explorando, se você é leitor, né, gosta de arte, de arquitetura, de história, o Rio de Janeiro é uma boa cidade para você, talvez, né? Tem seus problemas, mas enfim, tem coisa legal a ser explorada. A gente atravessou um arco muito bonito, que é arquitetura da época do Brasil colônia ainda, né, gente? É bem legal. E você vira numa rua, tem alguns bares, tem uma igreja,
que tem até eventos de canto, eu acho, e do ladinho tem essa livraria que vende livros especializados do Rio de Janeiro. Tem outras coisas também, claro, mas muitos livros sobre o Rio. E tem até um box do Mussa, que ele escreve sobre o Rio de Janeiro. Então é uma possível leitura também, para breve. E é isso, ok, não vou mostrar mais nada, porque né, eu vou ficar com vergonha, que eu estou querendo começar muita coisa. É isso, o que vocês estão lendo aí? Um videozinho aqui para a gente falar um pouquinho das leituras, né? E não ficar sem se falar, tá bom? Escreve aí o que você está lendo, se já leu algum dos livros, tem alguma sugestão. E vamos bater papo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.